Você é a inspiração do Ulisses. Agora, o Corinthians fez 2-1 pra cima do Flamengo, lutou muito na partida, aproveitou o fator casa, torcida, não é? Ronaldo vai chegar um pouquinho mais leve, não saiu do Z4, mas ganhou incentivo e sequência de trabalho. Ganhou e ganhou bem. Ai, meu Deus, aguenta. No dia dos 114 anos de Corinthians, um ex-corintiano de volta pela primeira vez. Tite, de grandes lembranças, agora do outro lado. E ouvindo vozes, né, professor? Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da que eu recebi. Não, minha mãe não. Tem razão, professor. No jogo, um primeiro de sabor do lado alvinegro. Héctor Hernandes, com 4 minutos, primeira vez titular, sentiu a coxa direita. O espanhol deu lugar para Yuri Alberto. Garro cobrou falta para Félix Torres mandar para as redes, mas o equatoriano foi flagrado em impedimento. A primeira do Flamengo, bem desfalcado, foi de Davi Luiz para Bruno Henrique. Hugo Souza, que teve multa paga para jogar contra o Flamengo, fez a defesa. Eu tô onde eu tô feliz, tô onde eu sou valorizado pelo meu trabalho, tô onde as pessoas amam o que eu faço dentro de campo. Jogo de detalhes para desequilibrar. E foi o que aconteceu na falha de Davi Luiz. Yuri Alberto arrancou e fez um cruzamento perfeito. Thales Magno, bem colocado, 1-0. Levantou na boca do gol, Thales Magno! Terceiro gol dele com a camisa alvinegra. Um gol quase nunca é um acaso, né, Thales? Então eu vim focado, estudei o elenco dele, sabia que ia ter espaço ali na marca do pênalti, segundo pau. Mas aí o lance que tudo mudou. Varela cruza, a bola na mão do equatoriano Martínez. Ramon abate Abel, ouviu Wagner Hauey, árbitro de vídeo. Martínez fez pênalti? Estava dentro ou fora da área? A arbitragem na marca da Cal. Pedro foi para a cobrança. E aí aquela conversa, né, Hugo? Você sabia que eu te conheço, né? Ele mudou o canto, ele bateu no meio e foi na segurança. Partiu para a bola, bateu, é gol! E Pedro não perdoou o aniversário alvinegro, nem um amigo de velhos tempos. 1-1 no placar. Pedro, o 30º gol dele na temporada, o artilheiro do Brasil. Sem defesa para Hugo Souza. Pedro cobrando pênalti! O segundo tempo. Alcaraz, que tinha acabado de entrar, estreia na vaga de Eric, tabelou com Pedro. Hugo Souza salvou o Corinthians. Pedro teve espaço e arriscou. Levou muito perigo o camisa 9 rubro-negro. Uma do Corinthians, tudo perfeito. Fagner na assistência para Matheus Bidu. Ele cabeceou para o chão, como manda o figurino, mas a bola subiu. Incrível gol perdido. Poderia piorar? Poderia. Thales Magno voltou a sentir o ombro e saiu para a entrada de Ângel Romero. Mas na primeira bola dele, a linda assistência de Rodrigo Garro. 2-1 na saída de Rossi. Ele é predestinado, Romero! Numa medida de bola incrível do Garro. Romero! Quando o Garro pegou a bola, a gente tem que, como atacante, tem que ficar esperto, né? Ele é um cara que tem muita visão de jogo, ele sabe os movimentos do atacante e eu fiz um movimento, né? E aí, graças a Deus, a bola ficou na frente de mim e consegui tirar do goleiro. O artilheiro da Arena e que presente de aniversário ao alvinegro, 34º gol do paraguaio em casa. Alcaraz e a falta dura em Martínez. Sobrou para o Romero por reclamação. E os últimos instantes teve pouco de futebol, um pouco mais de confusão. Que começou nesse lance em que Yuri Alberto recebeu cartão vermelho. Kaká e Alcaraz também tomaram vermelho. Jogo que ainda teve 9 amarelos em campo. E para pai e filho, Ramon e Emiliano Dias. Emiliano, aliás, terminou expulso também. Ia tirar ou a ele ou a mim, estou seguro. Com Corinthians não se mexa, porque
Somos 35 millones de hinchas. Tienen que tener cuidado. Si quieren tumbar a Corinthians van a tener que matar a los 35 millones de personas. Não é tão fácil. No que interessa, o jogo 2-1 Corinthians, placar final. A equipe, quando ela vem com bastante modificações, ela não fica sempre com... E às vezes vai oscilar. Vai oscilar pelas modificações, pelas lesões, e vai oscilar porque do outro lado tem adversários de qualidade também. O silêncio depois do jogo nas arquibancadas vazias, que receberam mais de 45.200 pessoas. E o alívio após o apito final. Afinal de contas, eram 6 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A luta contra o rebaixamento segue, mas o resultado contra o Flamengo pode talvez trazer uma nova esperança alvinegra. Parabéns aí pelo Corinthians, 114 anos de muita história, muito amor, muita luta. Mas a gente precisava hoje de uma vitória como essa. A gente luta por cada jogo. Esse é o dilema da nossa equipe. Então, realmente, tem pessoas que fazem conta, mas sabemos que o próximo jogo sempre será uma final. A conta para fazer é ganhar. Ganhar, o Corinthians sobrevive de vitórias. E esse é o nosso pensamento. Precisamos ganhar todos os jogos possíveis. E para que a gente continue dando uma resposta dentro de campo. E que essa zona chata que a gente está não nos chateie mais. Agora tem que ser um trabalho muito bem pensado, muito bem executado, porque a cada rodada diminui o tempo de campeonato e as possibilidades são menores. Mas o Corinthians parecia que tinha uma tarefa de missão impossível, porque o Flamengo vem bem, é um time que está se impondo, ganhou do Bahia na Copa do Brasil, mas estava muito desfalcado, sem jogadores. E o Corinthians, mesmo quando deixou o jogo virar um empate, não se abateu, foi para cima, conseguiu o resultado e nas pretensões do campeonato de desespero, Z4, briga direta com outros adversários, foi muito bem. O que não pode é empolgar agora, né? Achar que está entre os 4 primeiros do campeonato, né? O corintiano tem muito disso, né? Dá uma empolgada, o time joga bem um jogo e dá uma empolgada. Agora, sim, o Corinthians, na minha opinião, a gente estava comentando aqui em off, que foi aquele jogo jogando em casa contra o Fluminense, que o Wesley se destacou lá, fez um golaço. Felipe Melo deu um carrinho, sabe, deve estar procurando o Felipe Melo até agora, aquele carrinho que ele deu lá dentro da área. Depois daquele jogo, para mim, foi o melhor jogo do Corinthians jogando em casa. Eu acho que o fato de ser o aniversário, aliás, parabéns ao Corinthians pelo aniversário de 114 anos, e aí deu esse presente pro torcedor. O Corinthians joga bem, né? E voltou, que eu acho que é o principal, que é o que o torcedor gosta, jogar com muita vontade, muita entrega. Não tinha bola perdida. Então, qualquer bola dividida, o Corinthians estava ligado. E isso o torcedor gosta. A sensação que eu tive é que o Flamengo não conseguiu entender esse ímpeto do Corinthians. Mas o Corinthians está no Z4, não vem fazendo os resultados. E até o Emiliano falou sobre isso, que muitas vezes o time produz para ganhar e não consegue efetivar o gol, não consegue fazer o placar. E aí se complica. Então agora, quem sabe, seja a motivação que faltava no Campeonato Brasileiro. Até porque a próxima partida é contra o Botafogo, o líder da competição, que tem jogado muito bem nos seus domínios. O jogo é no Rio de Janeiro. E esses 3 pontos, eles deixam o Corinthians mais próximo daqueles times que estão ali na 16ª, 17ª, né, 16ª, 15ª, 14ª posição. Agora, o que você acha que mudou? Sim. Qual foi o fator-chave que o Corinthians conseguiu implementar na partida e que deixou o Flamengo sem reação? Loirão, para mim, a atitude. A atitude do Corinthians foi muito diferente, porque a gente viu um Corinthians jogando em casa, além do nervosismo, que é você precisar do resultado, tecnicamente o time não conseguia responder. Muitas vezes, até na questão da vontade, o Corinthians era superior ao adversário, mas tecnicamente não dava resposta. Ontem não. Ontem, além dessa questão da entrega e da vontade, eu acho que o contexto também de ser o dia do aniversário do clube, então dá uma motivação. O adversário, por ser o Flamengo, que é o time tecnicamente muito bom, o cara já entra mais ligado, mas acima de tudo, o equilíbrio que o Corinthians teve emocionalmente dentro do jogo, Denilson, mas no final do jogo teve ele toda a confusão. Mas durante o jogo, o Corinthians teve um controle emocional muito importante, a entrega e a questão técnica foi fundamental. Se a gente vê esse gol que a gente está mostrando agora, golaço, por sinal, você vê o camisa 10, né? Isso é um passe de camisa 10. Tanto é que depois o Davi Luiz acabou até sendo substituído depois desse lance, mas o Corinthians ontem fez um jogo muito completo. E fica para o Flamengo a lição de que não pode vacilar dessa maneira. Tem que aprender a equilibrar as competições todas, mas acho que se entregou muito também na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu fora de casa e o Corinthians perdeu para o Juventude e falou que esse jogo seria uma final. Então, fica o parabéns pelo aniversário e fica principalmente
3 pontos fundamentais neste momento na tabela. Agora, Fala, meus queridos e minhas queridas. Flamengo fez 4 contratações para essa janela de transferência do final do ano, só que continua ativo no mercado. E as notícias estão dando conta que o Flamengo está tentando negociar o jovem David Washington. O Flamengo avançou nas negociações pelo jogador e a questão não é mais financeira. O que preocupa o Flamengo, sim, é o tempo, porque a janela de transferência se encerra hoje à meia-noite. O Flamengo tem pouco tempo para fechar essa negociação. E falar em negociação, rescisão de Igor Jesus com o Flamengo é publicada no bid da CBF. Agora é oficial, Igor Jesus não é mais jogador do Flamengo. A rescisão contratual do volante foi publicada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol nessa segunda-feira. Sendo assim, o jovem de 21 anos agora está livre para assinar com Estrela Amadora de Portugal. O time português irá pagar 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, ao Flamengo por 50% dos direitos econômicos de Igor Jesus. Além disso, o contrato será válido por 4 temporadas. Após o acordo fechado, o volante viajou no último sábado, dia 31, para Portugal. Boa sorte, Igor Jesus, que você faça muito sucesso no Estrela Amadora de Portugal. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.